E aí, pessoal, beleza? Vamos conversar um pouquinho agora sobre defeitos, né? Sobre fato do produto ou do serviço, entender como isso se dá. Lá no CDC, no artigo 12, ele vai dizer pra gente que fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro e o importador responde independentemente da existência de culpa. Então, primeira coisa que a gente começa a perceber é que a responsabilidade trazida pelo CDC como via de regra é uma responsabilidade objetiva. Ora, professor, mas o que danado vem a ser uma responsabilidade objetiva? É simples. Critérios da responsabilidade civil é o quê? Eu preciso ter ato danoso, dano, nexo de causalidade como critérios objetivos e critérios subjetivos. Quais são? Culpa e dolo. Não é isso? Quando a gente fala da responsabilidade objetiva, eu vou excluir isso aqui, ó. Eu vou excluir culpa e vou excluir dolo. Basta que eu tenha ato danoso, dano e nexo de causalidade, eu já vou ter aí a responsabilidade, o dever de reparar o dano, beleza? Ora, professor, significa dizer então que sempre que eu falar, né, em matéria de consumo, eu presumo a culpa do fornecedor? Não, eu não falei isso. Eu disse a você que é independentemente da existência de culpa. Eu não falei que a culpa é presumida. A culpa sequer importa. Eu não preciso averiguar a culpa é desprezada. A análise do critério subjetivo, culpa e dolo, é desprezado. Eu não vou fazer essa análise como via de regra. Via de regra, basta que eu tenha ato danoso, dano e nexo de causalidade. Isso já é o suficiente para que eu tenha aí uma responsabilidade. Beleza? Então, primeira coisa que a gente entende nesse artigo é a ideia da responsabilidade objetiva. Mas como se dá isso? Vamos analisar o artigo passo a passo? Vamos juntos? Beleza? Vem comigo na tela, rapidinho. Observa aqui. Fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, importador, respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como, detalhe, frisa nisso, tá? Informações insuficientes ou inadequadas sobre utilização e riscos. É fundamental também falar sobre os riscos que esse produto pode trazer. Beleza? Tá, professor, isso eu entendi. Mas o que é defeito? Comprei um celular quebrado, ele está com defeito? Observa, vem comigo rapidinho. Para que eu tenha que algo seja considerado defeituoso, é preciso que essa coisa coloque em risco minha saúde e minha segurança. É preciso que saúde e segurança estejam em risco, tá? Não é um mero não funcionamento da coisa que caracteriza ela como defeituosa. Para que algo seja considerado defeituoso, é preciso que eu tenha, tá, saúde e risco colocado em risco. Ora, se eu tenho saúde e segurança, se eu tenho saúde e segurança colocado em risco, eu tenho defeito. Se eu estou falando de situação relativa à quantidade e qualidade, é vício, não é defeito. Professor, então o celular que veio quebrado, ele não está defeituoso? Não, ele apresentou um vício. Ele apresenta defeito se ele coloca a sua saúde e segurança em risco. Se esse estar quebrado, coloca a sua saúde e segurança em risco. Se eu estou falando de situação relativa à quantidade e qualidade, eu estou falando de vício. Beleza? Então, voltando para o que a gente tem nesse artigo 12, né, eu vou ter algo relativo a defeito. Portanto, eu vou estar falando de saúde e segurança. É isso que a gente vai observar a partir do parágrafo 1º desse artigo. Quer ver? Vem comigo mais uma vez na tela. Observa. O produto é defeituoso quando não oferece segurança. Por favor, se você estiver com o CDC aberto, grifa a palavra segurança. E se você não estiver com o CDC aberto, bota pausa nesse vídeo, abre o CDC e grifa a palavra segurança, para que você associe que sempre que a gente falar em defeito, a gente vai estar falando em situações relacionadas à segurança.
que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais a sua apresentação, o uso e riscos que dele razoavelmente se espera e a época que foi colocada em circulação. Ainda, o produto não será considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. O que isso quer dizer? Observa, vem comigo rapidinho. É simples. O produto é considerado defeituoso se ele coloca em risco saúde e segurança do consumidor, né? Produto ou serviço. Se ele coloca em risco saúde e segurança. Mas eu tenho que levar em consideração, quando vou fazer essa análise do risco causado, né, a apresentação e os riscos que naturalmente se espera desse produto ou desse serviço. Beto comprou um tubo, né? Beto, eu falo muito Beto aqui, Beto é o nosso amigo, né? É a pessoa que está por trás das câmeras aqui, fazendo tudo isso aqui acontecer. Então imagina que Beto comprou um tubo de veneno. Beto queria matar rato na casa dele, comprou um tubo de veneno para rato. Maldade de Beto, né? Queria matar os bichinhos, mas enfim, Beto é desses, ele queria matar o rato. Então Beto foi lá e comprou um tubo de veneno. O veneno coloca a saúde de Beto em risco? Coloca, se ele tomar, pode ser que ele venha falecer, né? Então o veneno coloca a saúde e a segurança de Beto em risco. O veneno está defeituoso? Não. Ora, professor, mas você falou que aquilo que coloca saúde e segurança em risco é defeituoso. Gente, eu preciso levar em consideração os riscos que naturalmente se espera da coisa. É muito natural que eu espere que veneno mate, né? Se fosse para curar, não era veneno, era remédio. Beto tomou veneno, óbvio, vai colocar saúde e segurança em risco. Eu preciso levar em consideração a composição, a apresentação, uso e riscos que naturalmente se espera da coisa. Ainda, eu vou ter que levar em consideração a época em que a coisa foi criada. Beto comprou um carro lá em 1948. Beto, enfim, tá com a idade um pouquinho já avançada, o bichinho. Peraí que a barba tá toda bagunçada aqui, mas Beto nem avisa, tá vendo, Beto? Tentando ajeitar aqui. Vai, rapaz, faz isso comigo não. Enfim, vocês não estão vendo a barba assanhada. Mas voltando, Beto comprou um carro lá em 1948. Logicamente, em 2020 nós temos carros mais evoluídos, com itens de segurança mais avançados. O carro que Beto comprou não tinha airbag, o de hoje tem. O carro de Beto está defeituoso? Não. Eu tenho que levar em consideração a época em que a coisa foi colocada no mercado. Tá certo? Que o serviço ou o produto foi colocado no mercado. Beleza? Entendido isso, vamos entender então o que é que vai dizer pra gente o parágrafo terceiro. Volta comigo na tela rapidinho. Observa. Fabricante, construtor, produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar. E aí, mais uma vez, 3 alternativas, porque o CDC sempre vai trazer pra gente 3 situações. Observa, tá? Então, mais uma vez, 3 situações. A primeira, que não colocou o produto no mercado. A segunda, que embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. A terceira, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, Beto comprou um celular, tá? E o celular que Beto comprou corria aí um líquido da bateria que causava aí, enfim, colocava a saúde de Beto em risco. Beto vai entrar com ação contra o fabricante. Menino, o fabricante foi triste, né? Contra o fabricante. Traz para minha câmera, Beto, rapidinho. Beto entra com ação contra o fabricante, contra o fornecedor. E aí o fornecedor vai dizer, ó, Beto, meu querido, eu não coloquei esse produto no mercado, isso é falsificado, isso é pirateado. Eu não tenho responsabilidade. Ou ainda, o que é que ele pode dizer? Ó, Beto, eu coloquei realmente esse produto no mercado, mas, meu filho, tem defeito aí não, viu? O funcionamento dele é esse mesmo. Então, defeito inexiste. Ou ainda, Beto, culpa exclusiva sua. Meu amigo, você tomou banho com um produto. Ele não é a prova d'água. Tá certo? Entendido isso? Vamos observar, então, o que é que diz, mais uma vez, o artigo em que estamos trabalhando. Vem comigo na tela rapidinho. Ele vai dizer pra gente que fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro e importador. Ele falou do danado do comerciante? Não, ele não falou do comerciante. E por que não?
Observa o artigo seguinte: a responsabilidade do comerciante é uma responsabilidade subsidiária. Ele vai dizer que o comerciante vai ser responsabilizado só em algumas situações específicas. O comerciante só é responsabilizado em algumas situações em que eu não tenho, a primeiro momento, a responsabilidade das pessoas citadas no artigo anterior. Então, responsabilidade do comerciante é responsabilidade subsidiária. O que é que a gente entende por responsabilidade subsidiária, pessoal? É aquilo que, se o produtor, construtor, importador, fabricante não for responsabilizado, aí eu vou ter uma responsabilidade do comerciante. Ela é subsidiária, ela está sustentada no se, tá certo? Então vamos entender quais são os se's que existem na responsabilidade do comerciante? Vamos então observar o que diz o artigo seguinte, vem comigo para a tela, rapidinho. Inciso 1º, comerciante, no caso aí, é igualmente responsável quando, inciso 1º, o fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. Então a coisa não traz uma identificação clara de quem fabricou, de quem construiu, enfim. Não tem na coisa como saber quem é fabricante, construtor, produtor e importador. Nesse caso, comerciante, me desculpe, mas você comercializou algo que eu não tenho como saber quem é fabricante, construtor, produtor ou importador. Portanto, meu amigo, responsabilidade sua. Afinal, alguém tem que se responsabilizar. Tá certo? Ou ainda, até tem uma identificação, mas não é clara. Eu não consigo localizar essa pessoa. Enfim, eu não consigo, mais uma vez, responsabilizar essas pessoas. Ou ainda, gente, observa o último inciso, e mais uma vez eu atento para o fato de que são 3, Observa o último inciso quando ele não conservar adequadamente produtos perecíveis, ou seja, ele deu causa. Tá certo? Professor, mas você falou que culpa, não era analisado. Pessoal, para a responsabilidade subsidiária, não é a questão de culpa ou não ter culpa, tá certo? É a questão de dar causa, de saber a quem buscar a responsabilidade. A responsabilidade, ela existe, tá? Eu não estou analisando culpa para saber se a responsabilidade existe ou não, ela existe. Eu só quero saber quem eu vou responsabilizar, tá bom? Já o parágrafo único, ele vai dizer para a gente que aquele que efetivamente, que efetivar, o pagamento ao prejudicado, poderá buscar do outro o direito de regresso aí, e aí, logicamente, buscar ter de volta, ter ressarcido aquilo que pagou. Então, de repente, se o comerciante custeou a indenização, digamos assim, ao consumidor, ele pode buscar depois do fabricante, construtor, produtor, importador, o regresso aí, pedindo o valor que ele pagou de volta, pedindo ressarcimento do prejuízo que ele teve. Tá certo? Volta para mim rapidinho. Seguindo o que a gente tem nesse aspecto, a gente vai observar aqui, ainda, continuando essa análise da responsabilidade no CDC, a gente vai ter que fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Ora, a gente viu que a responsabilidade, independentemente da existência de culpa, se dá diante de um produto, mas se dá também diante de um serviço. É o que vai dizer para a gente o artigo 14. Ora, mas quando é que um serviço vai ser considerado defeituoso? Mais uma vez eu vou ter 3 situações, Mais uma vez eu preciso observar, quando o serviço não vai ser considerado defeituoso, as excludentes, enfim, situações em que eu não tenho defeito. Eu não tenho defeito quando aquela situação ali estiver relacionada, logicamente, ao modo do fornecimento do serviço, quando os riscos são razoáveis, que razoavelmente se esperam desse serviço, e também eu devo levar em consideração a época em que foi colocado em situação. Então, para que eu considere um serviço como defeituoso, eu tenho que observar os riscos que naturalmente dele se esperam, eu tenho que observar o modo de fornecimento e a época que ele foi colocado à disposição no mercado de consumo. Mais uma vez aí, situações relativas, e semelhantes, no caso, a produto. Observa, para um produto ser considerado defeituoso,
eu tenho que levar em consideração os riscos que dele se esperam, né? A apresentação desse produto e ainda a época que ele foi colocado em disposição no mercado. Com relação a serviço, eu vou observar o quê? Eu vou observar a questão do fornecimento dele, ora, no produto, o modo de apresentação, no serviço, o modo do fornecimento, afinal é serviço, né? Segunda situação, eu vou observar os riscos que razoavelmente dele se esperam. E a terceira situação, eu vou observar o que eu vou observar, né? Aí, a questão da época em que ele foi colocado. Para aquela época, ele era considerado adequado. Agora sim, né? Trabalhando as excludentes de responsabilidade. Quando é que eu vou ter excluída a responsabilidade do fornecedor diante da prestação de um serviço tido como defeituoso ou supostamente tido como defeituoso? Mais uma vez, 3 situações e bem semelhantes a que a gente viu com relação a produto. Vem comigo na tela e observa. O serviço não vai ser considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, né? Quando ainda o fornecedor, provar que o defeito não existe, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá certo? Mais uma vez, 3 situações. E o parágrafo 4º vai trazer para a gente a seguinte situação: responsabilidade do profissional liberal. Vem para mim rapidinho, Beto. Quando a gente fala de responsabilidade no CDC, como via de regra, essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. O que significa falar em responsabilidade objetiva? Que eu excluo aqueles 2 critérios que a gente viu no começo, né? Que são critérios subjetivos, culpa e dolo. Culpa e dolo são excluídas. No entanto, quando eu falo de responsabilidade do profissional liberal, eu vou ter uma responsabilidade subjetiva. A regra no CDC é a responsabilidade objetiva. Mas com relação ao profissional liberal, a responsabilidade ela vai se dar mediante a verificação da culpa, tá certo? Então, por exemplo, o profissional médico. Como é que eu preciso averiguar a responsabilidade do profissional médico? Ora, se eu estou falando de uma responsabilidade de profissional liberal, logicamente eu estou falando em responsabilidade subjetiva. Falar em responsabilidade subjetiva significa dizer que, além de ter ato danoso, dano efetivamente dito, né? E nexo de causalidade entre o ato danoso e o dano efetivamente dito, eu preciso ter culpa e dolo. Lembrando para você que na culpa, a gente vai ter, de acordo com a responsabilidade civil, 3 situações a analisar. Quais são? Recorda comigo: negligência, imprudência e imperícia. Eu preciso ter também, tá, culpa e dolo. Observa que, com relação a profissional liberal, eu preciso analisar a culpa. A culpa será verificada. Ora, ou o profissional, nesse caso do exemplo que a gente deu, ou o profissional médico agiu com negligência, imprudência e imperícia, ou ele agiu com dolo, com intenção, não, ele tinha o intuito de causar um dano. Ora, se o médico tinha intuito de causar dano, ou se o médico agiu com negligência, com imprudência e com imperícia, eu vou ter a responsabilidade desse profissional. Tá? Mas se eu não tenho o elemento culpa, eu não tenho como responsabilizar o profissional. Afinal, quando eu falo de profissional liberal, como regra aí, a gente vai ter que essas profissões, elas estão diretamente relacionadas a uma atividade de meio. O profissional liberal é uma atividade de meio. O médico não lhe promete cura, a menos que esteja falando da situação estética, que ele vai prometer resultado, tá? Mas como regra geral, o médico ele não lhe promete resultado, ele não lhe promete cura, ele promete o quê? Ele vai lhe prometer trazer todos os meios adequados a buscar a sua saúde. Não, efetivamente ele vai conseguir, afinal depende muito também de uma questão biológica, fisiológica e vários outros critérios, e várias outras variáveis a serem levadas em consideração, tá certo? Então, se eu estou falando de responsabilidade de profissional liberal, lembra sempre que essa responsabilidade ela é subjetiva. Eu preciso ter culpa e dolo. Diferentemente tá, se eu tenho um fornecedor de serviço, se eu tenho, por exemplo, o hospital,
A responsabilidade do hospital ela é objetiva. O hospital ele vai responder objetivamente, mas para que ele responda é preciso que exista uma responsabilidade do profissional liberal que prestou o serviço. E a responsabilidade desse profissional liberal, ela é o quê? Ela é subjetiva. Tá certo, pessoas? Então, observa comigo, amigos. Para que eu tenha a responsabilidade do profissional liberal, né, atribuída, eu preciso analisar mediante culpa e dolo. Eu preciso analisar intenção, eu preciso analisar negligência, imprudência e imperícia. Tá certo? Já com relação à empresa que fornece o serviço, já com relação ao fornecedor do serviço, essa responsabilidade aí, se não for logicamente o profissional liberal, é uma responsabilidade objetiva, tá certo? Mas quando eu puxo o profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva. Ora, o médico, né, prestou o serviço. Ele tem responsabilidade? Se eu verifico a culpa, sim. O hospital vai ter? Ora, o hospital não precisa ter culpa, não é verdade? Então, se o médico causou um dano, o hospital vai se responsabilizar, tá bom? Mas, para que eu tenha a responsabilidade do médico, para que eu consiga verificar a responsabilidade do médico, eu preciso analisar culpa. Se o médico causou o dano, tem a responsabilidade, aí eu posso buscar do hospital, afinal a dele é objetiva. Logicamente, se eu tenho aí uma situação em que o médico ele não tem um vínculo direto com o hospital, coisa do tipo, é preciso analisar caso a caso para a gente poder entender, mas você pode acompanhar numa outra situação em que a gente vai trabalhar diretamente, né, a responsabilidade do profissional médico, o direito médico em si. Para esse momento, basta você entender que a responsabilidade do profissional liberal, ela dá-se mediante verificação de culpa. Já quando a gente fala em vício, né, observa que tudo que a gente viu aqui foi relativo a defeito. Já quando a gente fala em vício, que é aquilo que vai estar ligado à quantidade e qualidade, nós vamos ter, né, isso tratado já em um outro artigo. Observa pra gente o que vai dizer o artigo 18, vem comigo para a tela rapidinho. Fornecedor de produto de consumos duráveis ou não duráveis, ou seja, aquele produto que é durável, que vai ser aquele produto, logicamente, que a utilização dele não vai fazer com que ele pereça, né? E o não durável responde solidariamente. Eu tenho responsabilidade solidária. Pelos vícios de, por favor, abre o teu CDC e grifa isso, qualidade e quantidade. Quando eu falo em vício, eu vou estar sempre relacionando a qualidade e quantidade. Então, se você comprou um celular que não funciona alguma atividade ali, né, que se espera desse celular, ele não tem defeito, pelo amor de Deus. A partir de hoje, entende que esse celular ele apresenta um vício. Afinal, eu estou falando de situação relacionada aqui à qualidade. Ele só vai ter defeito se eu tenho saúde e segurança colocado em riscos. Continuando, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicação constante em recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir substituição das partes viciadas. Vem para mim rapidinho. Observa aqui, vício, ele vai estar sempre ligado à quantidade e qualidade. Professor, beleza, isso eu já entendi. O celular que veio com a função que não... Enfim, uma função que não funcionava, olha coisa redundante. Mas enfim, com uma aplicabilidade que não funcionava, alguma coisa que não funcionava, ele tem um vício. Isso eu já entendi. Se ele tem um vício, o que é que eu preciso fazer? Ora, fornecedor vai ter 30 dias para resolver isso. A ideia é que você vai mandar sim para uma assistência que tem 30 dias para sanar. Então essa ideia de que, acabei de comprar um produto e eu já tenho o direito, né, a exigir a substituição, nem sempre é verdade. Acontece sempre de muitas pessoas chegarem a uma loja, né? Imagina, acontece sempre de muitas pessoas chegarem a uma loja e dizer, eu comprei esse produto aqui, esse produto está viciado e eu quero que você troque. Eu comprei aqui. Não é bem assim que funciona. É preciso enviar essa coisa para uma assistência, né, para o fornecedor sanar esse vício, e ele vai ter até 30 dias para isso.
passados os 30 dias e não solucionado, o CDC vai trazer para a gente 3 alternativas. Quais são? Primeiro, a substituição do produto por outro de condição igual ou superior. Tá? Então, se o fornecedor não tem um igual porque deixou de fabricar ou por qualquer outro motivo, que me dê um melhor. Segunda situação, a devolução do valor que você pagou devidamente atualizado, sem prejuízo, logicamente, de perdas e danos, caso o consumidor tenha tido, ou ainda um abatimento proporcional do preço. Nesse aspecto, é só importante lembrar para você que, em se tratando de bem essencial, tá? Em se tratando de bem essencial, o fornecedor não vai poder se valer desses 30 dias. Quando eu falo de bem essencial, o consumidor pode imediatamente se valer dessas 3 alternativas. Ou ainda, quando eu tenho alguma situação que o simples fato de levar esse produto, né, a um conserto vai tornar ele improdutivo ou vai fazer com que ele perca o valor. Aí o consumidor vai poder, nessas 2 situações, exigir imediatamente aquelas 3 alternativas, que quais são? Recapitula comigo. Devolução do valor pago, substituição da coisa ou abatimento proporcional do preço. Lembrando que quando a gente fala em, restituição do valor pago, eu tenho que sempre ter a ideia da atualização monetária e lembrar que isso é sem riscos, né? Sem colocar em risco aí a ideia de perdas e danos. Esse prazo de 30 dias, ele pode também ser convencionado pelo consumidor com o fornecedor aí no momento do contrato e ser alterado, de forma que ele nunca seja, né, inferior a 7 dias, nem superior a 180. Ainda, friso para você que quando a gente fala de convencionar um prazo diferente que o de 30 dias, se eu estou falando de um contrato de adesão, tá? Eu não posso ter isso expresso no contrato de adesão, porque isso é uma negociação, o consumidor pode aceitar ou não, e essa alternativa de aceitar ou não, concorda que ele não vai ter no contrato de adesão, não é isso? Então, se eu estou falando de contrato de adesão, essa cláusula específica, essa situação específica, precisa estar em um contrato à parte, precisa estar em um aditivo. Então, sempre o prazo para consertar, digamos assim, a coisa, para sanar o vício, vai ser de 30 dias? Não. O consumidor pode, junto com o fornecedor, convencionar um prazo diferente, desde que não seja inferior a 7, nem superior a 180. Mas se a gente está falando de convenção de um prazo diferente, lembra para mim também, ou aliás, lembra comigo que não pode ser cláusula de contrato de adesão. Se eu tenho um contrato de adesão, isso precisa ser discutido em um aditivo. Beleza? Perfeito. No nosso próximo encontro a gente conversa sobre a oferta. Um grande abraço.